Fala galera, mais uma aula sobre limites. Hoje nós demonstraremos as propriedades dos limites. Começando pela propriedade 1, obviamente. Limite da soma. Limite da f de x mais g de x quando x tende a A é igual ao limite da f de x quando x tende a A mais limite da g de x quando x tende a A. Xande, como nós demonstraremos tal. Como nós demonstraremos tal propriedade? Nós utilizaremos a definição precisa de limite e nós utilizaremos a desigualdade triangular. Definição precisa de limite, você já deve conhecer, tem aulas passadas. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se zero é menor do que x menos a distância entre x e a, que é menor que delta, então módulo de fx menos L é menor que epsilon. Desigualdade triangular. Caso você não saiba a demonstração da desigualdade triangular, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo só para a desigualdade triangular, demonstrando aplicações e coisas relacionadas. Não demonstrarei neste vídeo, pois é grande. Não é difícil, mas é demorado. E eu não quero que o vídeo fique gigante, absolutamente grande. Tá? Então não demonstrarei neste vídeo. Desigualdade triangular. Dados A e B pertencentes aos reais, podemos afirmar que o módulo de A mais B é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Uma desigualdade muito conhecida. Ela é manjada, galera. Então vamos aplicar as duas ideias para demonstrar o limite da soma, né? Vamos lá. Para começar nossa brincadeira, limite f de x, x tende a... Xande, é chato pra caramba ficar escrevendo isso toda hora, eu concordo. Vamos chamar de, sei lá, L1. Mas por que L maiúsculo? Porque geralmente a gente representa o valor do limite como L, né? Então vou botar L1, tá? L1 e esse daqui eu vou chamar de L2. Acho que parece fazer sentido. O que tu acha? Acho que tu concorda comigo. Vamos lá, L1, L2. O que eu vou fazer? Eu vou ter que usar primeiro a definição precisa de limite, depois eu penso na desigualdade triangular. Olhando para a definição precisa de limite, eu sei que para todo epsilon, tal que não sei o que, olha aqui. Ele diz aqui, ó, 0 menor do que x menos a. Aqui é A, então tá valendo, tá? Isso aqui mesmo. 0 menor que x, quase que cai aqui. 0 menor que módulo de x menos a, menor que delta. Então, módulo da f de x, que f de x é essa daqui, Xande. Essa daqui é a minha função de estudo. É o que eu estou estudando. E qual é a minha função de estudo aqui? Olha só, muito cuidado. Você vai olhar aqui, f de x, vai achar que essa parada aqui é essa daqui. f de x é a mesma coisa, né? Não, cara. A f de x aqui é a função de estudo. Coincidentemente, por coincidência, né, podemos dizer assim, aqui apareceu f de x também. É coincidência. Esse A que tá aqui é o mesmo que tá aqui? Não, é coincidência, velho. Tá? Então... Beleza? Então, qual é a minha função de estudo? Que é o que importa aqui. A minha função de estudo é todo o cara que tá aqui, ó. Isso daqui é a minha função de estudo, é o limite da minha função. E qual é a função? A função é fx mais g de x, tá? Então esse f de x aqui, na verdade, se trata do f de x mais o g de x. Muito cuidado, para você não achar que ele é f de x e f de x é a mesma coisa. Não, isso é coincidência. Então, olha só, eu vou ter o seguinte, então, ó, seguindo tudo que tá aqui, aí vai, então, eu tô tentando pegar a definição precisa de limite e aplicar aqui, é o que eu tô fazendo. Então, módulo da f de x, só que a minha f de x, função de estudo que ali é f de x mais g de x foi menos L. Quem é L? L é o limite da minha função de estudo, tá? O limite da função de estudo. Quem é o limite da função de estudo? Tudo isso daqui é o limite da função de estudo, não é? Isso aqui é o limite. A resposta igual. O limite da função de estudo é igual ao que está aqui. Então o que está aqui é o quê? L1, que é o cara, mais L2. Então aqui o L seria o quê? L1 mais L2. Tem o menos ali.
Então é menos, abre parênteses, olha a matemática básica, L1 mais L2. Fecha módulo aqui. Então, na verdade, eu tenho que, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se zero é menor do que módulo de x menos a, que é menor que delta, então, módulo da f de x mais g de x menos, abre parênteses, L1 mais L2, fecha parênteses, o módulo disso, né? Menor do que epsilon, não é? Então, olha só, deixa eu apagar isso aqui só para eu poder escrever o menor que epsilon. Menor que epsilon. Então, é isso aqui que eu tenho, tá? Então, na verdade, eu não preciso analisar isso daqui mais. Eu preciso analisar isso daqui para provar aquilo ali, tá? Então, eu vou escrever exatamente isso daqui ali. Só que o então aqui é grande demais, então eu vou pegar esse então, vou escrever ele aqui, ó. Então, módulo da f de x mais g de x menos L1 mais... Na verdade, eu vou até dar uma modificada aqui, você vai entender por quê, porque é mais legal, olha só. Em vez de escrever assim, olha o que eu vou fazer, eu vou dar uma modificada nisso daqui, tá bom? Vamos modificar um pouco o que está escrito aqui embaixo. Perceba que eu posso modificar coisinhas aqui dentro, né? Aqui é menos L1 mais L2, aplicando aquela propriedade menos, fica menos L1 e menos L2, né? Tirando dos parênteses. Matemática básica aí, né? O que eu vou fazer? Eu vou agrupar fx com L1, g de x com L2. Por que, Xande? Cara, L1 é o quê? L1 é limite da f de x. Então L1 tem relação com f de x. Então deve ser legal agrupar f de x com L1. L2 é o quê? Limite da g de x quando x tende a. Ou seja, tem relação com g de x. Então deve ser legal agrupar L2 com g de x. Fez sentido? Então eu vou escrever fx, aí vou pegar o menos L1, vou colocar aqui. Tô agrupando, agrupei. Mas agora eu vou agrupar o outro. G de x menos L2. Fecha. Então é isso aqui que eu quero que aconteça, tá? Então, módulo da f de x menos L1 mais g de x menos L2 menor que epsilon. Sacou? Sacou, malandro? Deixa eu achar o apagador aqui para apagar, pra não ficar apagando na mão. Tá aqui, achei. Foi. Bacana, rapaziada. Cadê o piloto verde agora? Só pra ficar mais bonitinho essa parada ali. Deixa eu pegar ele aqui. Ai, quase cai. Mas não caiu não. Caiu não. Só pra fechar aqui. Safo. Então eu quero que isso aqui aconteça, mané. Eu quero que para todo epsilon maior que zero, existe esse delta maior que zero, tal que seja, então isso aqui acontece. Então eu tenho que provar isso daqui. É isso que eu preciso provar. Se eu provar isso daqui de alguma forma, a partir do que eu tenho aqui, cara, quer dizer que isso aqui é uma verdade. Então é o que eu vou ter que fazer. Vamos lá, agora sim vai entrar a desigualdade triangular na brincadeira. É aí que ela entra. Eu tenho isso daqui, eu quero provar isso aqui. Que esse cara aqui realmente é menor do que epsilon. O que acontece? Eu tenho f de x menos L1, a g de x menos L2. Perceba que esse f de x menos L1, posso considerar um número como sendo uma coisa só. Por exemplo, se eu considero isso como A. Agora esse g de x menos L2, um número aí, ó, B. Então eu teria o quê? Eu teria módulo de A, aqui é o mais, e aqui é o quê? Aqui é B. Ah, desigualdade triangular, Xande! Sim, eu posso falar que isso aqui é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B. Só que quem é módulo de A? O A é quem? O A é esse cara daqui. E o B é aquele cara dali. Então eu posso falar que tudo que tá aqui, eu vou apagar ali para ganhar espaço também, tá? Acho que você já pegou a ideia da desigualdade triangular. Você provavelmente já conhece, né? Ela é estudada antes de entrar no assunto cálculo, então provavelmente você já ouviu falar dela. Então o que acontece aqui, eu vou falar então que esse cara daqui é tudo que está aqui, né? Então, módulo da fx menos L1, esse módulo está muito pequeno, gente, show, mais g de x menos L2, fecha, não é isso daí? Foi! É menor ou igual...
que módulo do A, o A seria só esse pedaço daqui, ou seja, é menor ou igual a módulo de f de x menos L1 mais g de x menos L2. Olha aí. Olha que coisa linda, mas que coisa maravilhosa é ela, menina. Ah, e aí, só ajudou em nada. Ajudou sim, tu vai ver por quê. Tu vai ver já já por quê que ajudou a utilizar a desigualdade triangular. Eu consegui separar esse cara desse cara daqui e isso vai ser bastante interessante pra gente. Por que vai ser interessante pra gente? Vou deixar isso aqui quieto por enquanto. Agora eu vou analisar separadamente. Vou pensar nesse cara e vou pensar nesse cara. Módulo de f de x menos L1. Olha só, f de x é a função f de x, obviamente. Agora o L1 é o limite da f de x. O L1 é o limite da f de x quando x tende a A? É. Então eu vou fazer a análise da definição precisa de limite só para esse caso em específico. Para f de x é L1, tá? Como assim? Pegando tudo que tá aqui, o que eu vou fazer? Vou considerar para todo epsilon maior que zero, existe um sigma maior que zero, tá o quê? C o quê? C 0 menor que x menos a menor que delta. Aqui eu não estou considerando esse caso do 1, não vou pegar o delta daqui, né? Vou pegar delta 1. Vou chamar de delta 1, tá? Porque aqui é L1, f de x é a primeira, vou chamar de delta 1. Então o que? Então acontece o que? Acontece isso daqui, né? Então, módulo da f de x menos L1 é menor que epsilon. Calma. Por que não, Xande? Eu não falei epsilon quando o caso é delta. Eu botei aqui delta 1. Quem disse que vai ser epsilon? Quem disse? Epsilon 1, Xande? Pode ser, não sei. Por enquanto eu não vou mexer aqui. Você já vai entender por que eu não vou mexer aqui. Cara, se vale fazer o raciocínio para f de x menos L1, ou seja, para o caso do L1, vale o raciocínio para g de x e L2, né? Ou seja, 0 menor que x menos a menor do que? O quê? Delta 2. Então, o que? Módulo da g de x menos L2 menor que alguma coisa aí, Xande. E agora, o que você vai fazer? Malandramente, Xandinho vai colocar aqui um valor. Que valor? Eu vou considerar, galera, olha só, lembra que epsilon e delta são distâncias? Lembra quando eu fiz a análise do gráfico da definição precisa de limite, analisando o que é aquilo de fato? Delta e epsilon são distâncias. E eu posso considerar elas como sendo que mínimas, bem pequenininhas, né? E o raciocínio de limite, distâncias bem pequenininhas. Sim, maiores do que zero, porém bem pequenininhas. Então eu vou pensar delta 1 e delta 2 como sendo valores. Olha, esse delta tá parecendo um 6, né? Mas tudo bem, vamos só tentar dar uma ajeitada aqui. Tá parecendo um 6, uma coisa horrível. Delta 1 e delta 2 são mínimos, tá? Como assim mínimos? Eu não tenho valor delta, eu tenho valor delta. Pensa no menor valor possível. Pensa no menor valor. Ai meu Deus, sai português. Pensa no menor valor possível para delta. Delta 1 e delta 2. Delta 1 e delta 2 são os valores mínimos para delta. Pensa assim. Tá, gente, então o que acontece? Eu vou ter um epsilon que arbitrariamente eu posso considerar também sendo um valor bem pequenininho, tão pequeno quanto eu quiser. É só eu dizer que x está suficientemente próximo de A. Ou seja, x tende a A, certo? Ou seja, isso aqui parece que vai ser zero. Não é zero porque a gente sabe que a distância é maior do que zero. Mas ele está suficientemente perto de A, de modo que isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2. Xande, tá carteando? Xande, não, você tá carteando, para, a aula tá uma merda, isso aí, você tá tentando botar conversinha pra gente, tá tentando enrolar, não tô não. Por que eu não tô?
Você botou epsilon sobre 2. Você não poderia botar epsilon? Você botou epsilon sobre 2, então eu posso botar 4 epsilon, 8 epsilon? Pode sim, à vontade. Se quiser botar 12, 14, 1 milhão epsilon, o problema é seu, irmão. Agora, olha só, deixa eu te explicar o raciocínio. Por que eu falei que vai ser epsilon sobre 2? Eu poderia botar aqui, Xande, 2 epsilon? Poderia, mas não vai adiantar em absolutamente nada. Por quê? Vou explicar daqui a pouco. Eu botei epsilon sobre 2 para as continhas baterem. Por quê? Perceba que aqui eu tenho módulo de f de x menos L1 mais módulo da g de x menos L2. Então, se eu pegar e somar f de x menos L1 mais g de x menos L2, vai somar epsilon 2 mais epsilon 2. E epsilon 2 mais epsilon 2 é epsilon. E aí eu conseguiria provar o tal limite. Então é por isso que eu escolho epsilon sobre 2, porque o resultado vai bater com o que eu quero. Ah, Xande, mas se vai bater com o que eu quero, você vai botar ali 4 epsilon à vontade, não pode? Pode. Mas não vai dar certo. Como assim não vai dar certo? Não vai adiantar, não vai provar. Não vai chegar, a gente vai chegar em absolutamente nada. Tu não vai chegar que aquilo ali é mentira. Mas também tu não vai chegar que aquilo é verdade. Tu não vai chegar em nada. Simples assim. Mas calma, olha só. Se você entendeu, vamos calma. Vou pegar esse valor que eu encontrei aqui e vou somar com o de baixo. Se eu somar os dois valores, o que eu terei? Eu terei aqui, vou botar em preto. Vou ter módulo da f de x menos L1. Olha aí. Vou somar o de cima com o de baixo. Mais o de baixo. G de x menos L2. Bom, se eu somei com o de cima e de baixo, dois são menores que esse mesmo valor, então eu posso falar que isso aqui com certeza vai ser menor do que a soma desses valores, né? Ambos são menores, pô. Então menor do que a soma entre eles, ou seja, epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Só que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 é o quê? Epsilon, né? Porque fica 2 epsilon sobre 2, aí corta, fica epsilon. Então eu chego aqui, isso daqui é menor do que epsilon. E tá, por que isso aqui provou isso daqui, gente? Olha só, cara. A gente sabe que a gente queria provar que era menor do que epsilon, não queria? Não queria provar que é menor que epsilon. Só que isso que tá aqui, tá aqui, né? Isso daqui é o quê? É maior ou igual ao valor que tá ali, certo? Né? Que esse valor que tá aqui, que era o valor que tá ali. Então assim, a gente prova a propriedade 1. Ou seja, aí ó. De fato isso aqui é menor que epsilon. E pensa, se isso aqui é menor que epsilon, tá falando que esse valor aqui é menor ou igual a isso daqui. Só que isso aqui é menor que epsilon, certo? Pensa, se isso daqui, ó, tô tentando explicar pra você não ficar enrolado, né? Isso que tá aqui é menor ou igual ao que tá aqui. Só que o que tá aqui é menor que epsilon. Então o que tá aqui com certeza é menor que epsilon. Acho que fez sentido, né? De novo, se isso daqui é menor ou igual ao que tá aqui, e isso daqui é menor do que epsilon, então esse cara daqui é menor que epsilon. E se isso daqui é menor que epsilon, chegamos onde a gente queria chegar, né? Que era isso aqui, não é? Porque o que está aqui é exatamente o que está ali. Menor que epsilon, então a gente prova a propriedade 1. Tá provado. Agora vamos voltar àquele assunto. Por que é epsilon sobre 2? Eu não poderia colocar outro valor, gente? Poderia. Tá, vamos botar outro valor. Vamos botar aí outro valor. Vamos botar, sei lá. Escolhe aí, 4 epsilon. 4 epsilon. Eu decidi, Xande. Decidi botar 4 epsilon. Beleza, soma de baixo para cima. Somando esse com esse, vai dar um valor, um certo valor. Vou botar aí sempre para não ter que somar. Que vai ser o quê? Menor do que se a soma disso daqui. Se ambos são menores que isso daqui, a soma disso aqui com certeza é menor do que a soma desses caras aqui. E 4 epsilon mais 4 epsilon dá 8 epsilon. Aí eu cheguei em 8 epsilon. Só que eu não quero. Aí com isso aqui é menor que 8 epsilon. Só que isso ajuda em alguma coisa? Não. Porque ser menor do que 8 epsilon garante que ele é menor que epsilon? Não, não garante, porque pode ser 7 epsilon, que é maior do que epsilon. Então não garante nada. Mas ser menor do que 8 epsilon garante que não vai ser menor que epsilon? Não, é menor que 8 epsilon, tá? Pode ser que seja menor que epsilon, porque epsilon é menor do que 8 epsilon. Então isso aqui não tá me dizendo nada. Não tá dizendo absolutamente nada. Então pra que eu vou colocar 4 epsilon se não me diz nada? Então eu escolho um valor onde vai me dizer alguma coisa. Entendeu? E a gente sabe, obviamente, que o epsilon é o quê? Maior do que 0. Então não vem dar de malandro querendo botar um negativo ali, tá? Porque a gente sabe que epsilon é maior do que 0. Para todo epsilon maior que 0 existe um delta também maior do que 0.
E aí, eu acho que agora fez sentido. Entendeu por que eu botei y sobre 2? Uma malandragem, mané. Então assim, a questão nem é só o... Não é uma parada muito elementar, né? Com certeza é contraintuitivo você pensar desta maneira. Mas é importante você sair um pouco da curva e ter uma noçãozinha ali, ó, mais especial, eu diria, de entendimento aí de como as coisas estão funcionando aqui na nossa brincadeira. Tá? Então eu espero que agora você tenha entendido o que eu quis dizer. Eu espero que tenha ficado claro. Desculpa aí se eu me enrolei um pouco. A gente prova então que o limite da soma realmente é uma verdade. O que é bastante interessante, eu diria, bem legal, né? E para provar a segunda propriedade, que seria agora limite da diferença, da subtração, sei lá. Ou seja, se eu tivesse aqui um menos, a gente sabe que aqui, olha, parece um tio, né? Mas considera ali um menos. Aqui eu também tenho um menos, não é isso? Como é que eu faria? Cara, mesma coisa, desigualdade triangular, definição precisa de limite, o raciocínio é análogo. Você faria exatamente a mesma coisa. Qual a função de estudo? F de x menos g de x. Aí você colocaria aqui menos o L. O L é o resultado, que seria L1 menos L2. E aí você agrupa de uma maneira que apareça um mais no centro, para você poder usar a desigualdade triangular, que é A mais B. Mas isso aí é matemática básica. Você vai agrupar de uma maneira que aquilo funcione e aí você vai aplicar a mesma ideia aqui. Eu fico um pouquinho diferente, mas o raciocínio é o que? É análogo. Não é igual, é análogo. Ou seja, o passo a passo é o mesmo, tá? Então, assim a gente também já prova a segunda. Não vou ficar fazendo porque você já sabe fazer, se você entendeu aqui. Tá? Então assim, agora eu vou dar uma ajeitada no quadro para nós provarmos a terceira propriedade, que será a propriedade do produto, multiplicação, sei lá. Valeu! Para nós demonstrarmos a terceira propriedade, que se trata da propriedade do produto, sim, nós utilizaremos a definição precisa de limite, mas um pouquinho diferente. Vem comigo. Perceba que eu tenho f de x vezes g de x. Lembra que na propriedade 1, para nós provarmos, nós de alguma forma fizemos aparecer f de x menos o seu limite, que era L1 no caso, f de x menos L1. E depois apareceu g de x menos L2, o L2 sendo o limite da g de x. A ideia aqui vai ser um pouquinho parecida, mas aplicada de uma maneira diferente. Vamos pensar, vem comigo. Perceba que o limite da f de x vezes g de x quando x tende a A é igual ao limite da f de x quando x tende a A vezes o limite da g de x quando x tende a A. Quer dizer, é igual entre aspas, né? Porque nós precisamos provar que de fato é igual. Qual vai ser a ideia? Mano, limite da f de x quando x tende a A. Ficar falando isso o tempo todo, escrevendo, é chato pra caramba. Então eu vou chamar esse cara daqui de L1, ou seja, o raciocínio análogo ao anterior. Esse cara daqui eu vou chamar de L2. Ou seja, nós sabemos que o limite da f de x vezes g de x quando x tende a A é igual ao que? L1, aí sinal de vezes, né? L2. E agora, vamos aplicar a definição precisa de limite, Xande? Ainda não. Como eu disse, eu gostaria que aparecesse alguma relação de f de x com L1, g de x com L2. Como eu disse anteriormente, f de x menos L1 e g de x menos L2. Então o que acontece? Como se trata de um produto, eu vou pegar f de x menos L1. Lembra que funcionou muito bem para o caso da soma? Esse cara daqui, né? Funcionou bem. F de x menos L1. Só que em vez de mais aqui ou qualquer coisa, eu vou botar um vezes, né? Já que é um produto. G de x menos L2. Tá, Xande, qual a ideia? Isso ajuda em quê? Vamos abrir tal produto. Abrindo, a gente tem que fazer distributiva, né? Vai ficar f de x vezes g de x e daí que tá a mágica. Porque logo de cara eu tenho f de x vezes g de x. O que é bastante interessante, porque aqui tem f de x vezes g de x. É o que nós queremos provar. Continuando, esse vezes esse, aqui é um menos. Então agora f de x vezes L2, né, com um sinal de menos, então fica menos L2 f de x. Foi. Próximo caso a gente teria menos L1 vezes g de x. E para finalizar, menos com menos, mais. Então ficaria mais o que? L1 vezes L2. Show de bola? É isso que a gente tem. Não escrevi aqui porque não deu espaço, né? Mas tudo bem. Qual é a ideia agora, Xande? Bom, qual é a nossa função de estudo? A função de estudo é f de x vezes g de x. Então, na verdade, eu vou isolar f de x
vezes g de x. F de x vezes g de x vai ser igual ao quê? Toda essa parte daqui, L2 f de x, L1 g de x, L1 L2, eu vou passar para o outro lado para poder isolar o f de x vezes g de x. Tá aí a mágica. Então eu terei f de x vezes g de x igual, o que está aqui, né? F de x menos L1 vezes g de x menos L2, beleza? Aqui tem o menos, vai para o outro lado com mais, L2 f de x, aqui menos vai com mais, L1 g de x, aqui tem o mais, vai com menos, né? L1 L2. Xande, caraca, parece que você está complicando, mas na verdade não. Por que não? Nós já provamos o limite da soma e o limite da diferença. Então, na verdade, eu posso utilizar a propriedade 1 e 2 para tentar provar a propriedade 3. Não, eu já provei a 1 e a 2, então vale utilizá-la. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, f de x, g de x. Se eu aplicar um limite para esse cara, como é uma igualdade, vai aplicar diretamente um limite para esse daqui. E se eu aplicar um limite nele, é exatamente o que eu tenho ali. Concorda? Então, colocando aqui, ó, limite da f de x vezes a g de x. Olha que interessante. Quando x tende a A, vai ser igual. Então eu apliquei limite aqui. Como é uma igualdade, eu posso aplicar limite no lado de cá. Só que perceba que eu tenho mais e eu tenho menos. Eu posso aplicar diretamente a propriedade da soma e a propriedade da diferença. Olha que maneiro. Então eu terei limite desse cara daqui, limite da f de x menos L1 vezes g de x menos L2, quando x tende a A, certo? Aqui, mais, né, tô aplicando a propriedade da soma, a gente pode separar os limites, né, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites, então eu vou ter mais limite desse cara daqui, que é L2 f de x, mais limite de L1 g de x, e no último caso aqui tem um menos, então menos limite da L1 vezes L2. Então aqui, como eu disse anteriormente, eu estou aplicando a propriedade 1 e a propriedade 2 para nós provarmos a propriedade 3 de alguma forma. Tá, Xande, e agora? Agora sim nós utilizaremos a definição precisa de limite? Ainda não, nós já utilizaremos. Na verdade, nós vamos utilizar a definição precisa de limite para provar um valor para este cara aqui, tá? Você vai ver que esse limite aqui vale zero. Sim, vale zero. Mas a gente fala dele daqui a pouquinho. Bom, Xande, e agora? Eu vou ter que roubar um pouquinho, gente. Vou ter que roubar, tá? Eu vou utilizar aqui a propriedade número 4. Eu não sei se é número 4 ou número 5, né? Porque é a propriedade da constante. Então, assim, a ideia é... Eu vou utilizar a propriedade da constante aqui, mas na próxima eu provo ela, tá? Então, assim, eu sei que parece que eu tô roubando, mas não vai ser roubado porque neste vídeo vai ter a demonstração do que eu vou utilizar agora, tá? Então eu vou utilizar aquela ideia e daqui a pouquinho eu provo ainda neste vídeo, para não falar que, poxa, carteou. Não tô carteando, tô utilizando uma propriedade, mas eu vou prová-la daqui a pouquinho, beleza? Olhando para esse cara daqui, eu tenho limite de L2 vezes f de x. L2 é o valor de algum limite, não é? L2 é o limite da g de x. Então, se L2 é um valor, provavelmente é o quê? Um número, ele é o quê? Ele é constante. E se ele é constante, o que a gente diz? Quando a gente tem limite de uma constante vezes uma função, a constante ela vai para fora do limite, não é? Lembra que eu escrevi isso aqui, ó? Se eu tenho limite de k vezes uma f de x, quando x tende a A, e k é uma constante, você joga a constante para fora do limite. Então fica k vezes limite da f de x quando x tende a A. De novo. Eu vou provar tal propriedade no próximo quadro, tá bom? Vai ser a propriedade 4, nós provaremos via definição precisa de limite. Mas eu vou utilizar ela agora. Sim, eu não provei ainda, então meio que vai ficar... Gente, você não tá provando a propriedade 3 de fato, mas eu vou provar quando eu terminar de provar esse daqui também, tá? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Então vamos utilizar tal propriedade e logo à frente a gente demonstra ela.
O que acontece então? Eu vou ter aqui limite de L2 f de x, L2 como constante vai para fora. Então ficaria o quê? L2 vezes limite da f de x. Mesma coisa vale para o L1. L1 constante vai o quê? Para fora. Então fica L1 vezes limite da g de x. Aqui, L1 e L2 são constantes. Então L1 vezes L2 vai para fora. Então fica o quê? L1, L2 vezes limite de, sei lá, o de 1, né? Enfim, que é 1. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Então o que a gente vai ter aqui agora? Olha só, o problema todo está nesse cara daqui. Mas vamos lá. Limite da f de x vezes g de x quando x tende a A vai ser igual. Esse cara daqui, ó, eu vou anotar aqui porque eu vou provar isso já já. Limite da f de x menos L1 vezes g de x menos L2 quando x tende a A, acredite se quiser, é igual a zero. Tá? Eu vou provar isso já já. Então eu vou partir da ideia de que realmente é zero, mas eu vou provar via definição precisa de limite. Vamos colocar aqui então, zero foi mais o quê? Aquela ideia que eu falei, como é constante, vai para fora do limite. Então fica L2 limite da f de x quando x tende a A, mais L1 limite da g de x quando x tende a A. Opa, já escrevi embaixo do L1, né? Embaixo do limite. Quando x tende a A, menos... Aqui ficaria L1 vezes L2 limite de 1 quando x tende a A. Ou seja, diretamente L1, L2. Tranquilo? Porque aqui não tem nada, não tem uma função para eu colocar ali, né? 1. Então fica L1, L2 vezes 1. Ou seja, L1, L2. Então ficou isso daqui, tá bom? E Xande, isso ajuda em que? Nós sabemos que limite da f de x quando x tende a A vale quanto? Vale L1. Então isso daqui é L1. Nós sabemos que limite da g de x quando x tende a A é L2. Calma, novamente, eu vou demonstrar que aqui é zero e vou demonstrar a propriedade da constante, que aí vai ficar bem claro de fato a nossa demonstração para a propriedade 3. Então nós teremos limite da f de x vezes g de x quando x tende a A sendo igual ao quê? Vai ficar L2 vezes L1, L2 vezes L1, mais L1 vezes L2, menos L1 vezes L2. E a gente sabe que L1 vezes L2 menos L1 vezes L2, corta, né? Se cortou, sobrou apenas o quê? L2 vezes L1. Só que a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então L2 vezes L1 é a mesma coisa aqui, L1 vezes L2. Só que L1 vezes L2 é o quê? É o nosso produto dos limites. Então assim a gente prova, eu não posso escrever isso aqui ainda, ó, CQD, porque eu ainda vou ter que provar isso daqui e ainda vou ter que provar a propriedade da constante, né? Aí sim eu vou escrever o CQD, como queríamos demonstrar, né? Beleza? Então, assim, essa foi a ideia, é a ideia para tu demonstrar, mas como eu disse, tem que provar que isso aqui é zero e vai ter que provar, e vai ter que provar a propriedade da constante. Mas assim, já foi a ideia geral de como provar a propriedade 3 sem utilizar a definição precisa de limite nesse cara daqui em si. Nós vamos utilizar aqui, ó, nisso daqui, porque é interessante pra gente. Então vamos lá. Foi toda a ideia? Espero que sim. Vamos provar agora que isso aqui de fato é zero, porque a gente colocou zero aqui. E vamos provar agora a propriedade da constante, porque a gente jogou o L2 para fora, o L1 para fora. E aí sim, a nossa propriedade 3 se torna válida a demonstração. Tá? Então, vou apagar aqui para a gente poder continuar. Onde que eu botei o apagador? Eu tenho esse problema de esquecer onde eu coloco as coisas aqui no meu estúdio, que é meu quarto também, né? Vamos lá então. A ideia foi, né, galera? Eu espero que você tenha pegado a ideia. Então agora vamos demonstrar o que está escrito ali. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que nós temos várias demonstrações possíveis para as propriedades dos limites. Ou seja, você consegue, provavelmente, provar tal propriedade utilizando apenas a definição precisa de limite. Basta você tentar visualizar algum modo de você deixar uma coisinha bonita para tu provar que isso aqui é verdade, tá? Então assim, esse aqui é só um modo de vários possíveis. Tá bom?
Então vamos lá, vamos provar o que está escrito aqui. Vamos analisar primeiro f de x menos L1. O que é? Na verdade, o seu limite. Quanto que vale o limite? O limite. Na verdade, eu vou até apagar essa parte aqui de cima, que eu não preciso mais, né? Não preciso mais. Vamos lá. Limite da f de x menos L1 quando x tende a 1A. Vamos lá, quanto que vale limite da f de x menos L1 quando x tende a A? Ixi, não sei, sabe? Sim, primeiro, nós podemos utilizar a propriedade da diferença, né? Ou seja, limite da f de x menos L1 quando x tende a A é igual ao limite... Vamos lá, pega o f de x primeiro, quando x tende a A, menos limite de L1 quando x tende a A. Olha que maneiro. Nós sabemos quanto vale o limite da f de x quando x tende a A? Sim. Limite da f de x quando x tende a A vale quanto? Vale L1. Então esse cara aqui é o L1. Menos quanto vale o limite de L1 quando x tende a A? Aí que tá, né? Quanto tá? Na verdade, L1 é uma constante, não é? Se L1 é uma constante... Olha que maneiro. Se L1 é uma constante, a gente tira ela, né? Então ficaria L1 vezes o limite, aí teria um 1, ficaria L1 vezes 1, que é L1. Tem aquela ideia, né, que falar direto, né? Que o limite de uma constante é a própria constante. Então se L1 é uma constante, o seu limite é ela mesma. Ou seja, L1. Novamente, Xande, você está utilizando isso sem provar. Verdade? Eu ainda não provei o limite de uma constante, mas eu vou provar. Já vou provar, tá bom? Então eu estou utilizando novamente a propriedade da constante sem prová-la, mas eu vou provar daqui a pouco, tá? Então assim, novamente, o limite de uma constante é a própria constante, mas nós provaremos aqui. O limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Fica ligado, tá bom? Então L1 menos L1 é igual a 0. Calma que nós provaremos tudinho para vocês. Então a gente determina que o limite da f de x menos L1 quando x tende a A é igual a quanto? É igual a 0. Sim, é igual a 0. Vamos escrever aqui que é igual a 0. Igual a 0, Xandinho. Exatamente, igual a 0. Mesmo raciocínio para limite da g de x menos L2 agora. Vai dar igual, né? Vai ficar o quê? Vamos lá, vou fazer aqui só para a galera não reclamar. Limite da g de x menos L2 quando x tende a A é igual a... Vamos lá, propriedade da diferença. Limite da g de x quando x tende a A menos limite da L2 quando x tende a A isso vai ser igual ao quê? De novo, limite da g de x quando x tende a A é o L2. Então aqui eu escrevo L2 menos... Quanto vale o limite da L2 quando x tende a A? L2 é uma constante, então o limite de uma constante é a própria constante. Então vai ser L2. L2 menos L2, 0. Então de novo a gente conclui que o limite da g de x menos L2 quando x tende a A é igual a 0. Deixa eu ver o vermelhinho aqui só para combinar com o de cima. É igual a 0. Isso ajuda em quê? Se nós de maneira... Eu tô roubando pra caramba. Se nós malandramente utilizarmos a propriedade 3, nesse caso aqui, o que aconteceria? A gente sabe que limite da f de x menos L1 é igual a 0 e limite da g de x menos L2 é igual a 0 quando ambos x tendem a A. Só que, qual é a malandragem que eu falei agora? Se eu pegar e multiplicar o de cima com o de baixo, se eu multiplico o de cima com o de baixo, eu terei limite da f de x menos L1 quando x tende a A vezes, estou multiplicando o de cima com o de baixo, limite da g de x menos L2 quando x tende a A, isso aqui é igual a quanto? Bom, esse aqui é 0, então fica 0, aqui tem um vezes, esse aqui também é 0, então 0 vezes 0, que é igual a 0. 0 vezes 0 é igual a 0. Então eu sei que o limite da f de x menos L1 quando x tende a A vezes limite da g de x menos L2 quando x tende a A é igual a 0. E como eu disse, vamos utilizar a propriedade 3. Xande, como assim? Você quer provar a propriedade 3 e você vai utilizá-la? Não vem, você ainda não provou a propriedade 3. Isso aqui a gente utilizou para provar ela, não utilizou? Lembra que a gente botou o valor de 0 e a gente chegou que era L1 vezes L2? Então eu não posso utilizar isso aqui para provar, porque na verdade...
Se eu pegar esse cara daqui, essa propriedade, e colocar aqui, eu estou usando ela mesma para provar ela mesma. Não faz sentido, isso é roubar. Não pode. Você não pode, para provar alguma coisa, utilizar essa coisa. Não pode, cara. Você tem que chegar nela de coisas diferentes, certo? De princípios diferentes. Então não vale. Eu não poderia, então, utilizar a propriedade 3 aqui. Começar a fazer barulho lá fora, mas tudo bem, né? Acho que não. Tá uma merda, né? Mas fazer o quê? Vou ter que continuar o vídeo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou utilizar a propriedade 3, calma, mas eu vou provar o que eu tô fazendo, tá? Juro pra vocês. O que aconteceria? Eu não posso, mas se eu pudesse utilizar a propriedade 3, o que aconteceria? Bom, o limite da f de x menos L1 quando x tende a A vezes limite da g de x menos L2 quando x tende a A, bom, utilizando a propriedade 3, eu posso juntar f de x menos L1 com g de x menos L2 em um produto, né? Então eu tenho que isso daqui é igual a limite, utilizando a propriedade 3, da f de x menos L1 vezes g de x menos L2 quando x tende a A. A gente viu que isso aqui era zero, isso é uma igualdade, isso aqui também é igual a zero. E daí a gente conclui o que está escrito aqui em cima, né? A gente concluiu que isso aqui é verdade? Não, a gente não concluiu que é verdade porque, de novo, eu utilizei a propriedade 3. Eu não posso concluir que isso aqui é zero fazendo o que eu fiz. Mas tá vendo que daria zero? Então vamos supor que isso aqui seja zero e agora, via definição precisa de limite, vamos provar que de fato é zero. Porque se eu pegar isso daqui e provar que é zero pela definição precisa de limite, daí eu não estou utilizando isso daqui, tá? Então é como se eu estivesse partindo da ideia. Do nada, parece que eu dormi e acordei pensando, caraca, o limite disso aqui deve ser zero. Vou tentar provar via definição precisa de limite. Ou seja, é como se eu não tivesse pensado em nada disso daqui. Não pensei nisso daqui, não pensei em utilizar a propriedade 3, não pensei em encontrar que isso é zero, não pensei nisso. Eu direto do nada acordei e pensei nisso aqui direto. Tá? Então esquece tudo que eu fiz. Supondo que isso aqui seja zero, eu só fiz isso aqui para te dar uma ideia. Supondo que isso seja zero, vamos tentar provar. Provar que isso aqui de fato é zero. Tá? E aí eu vou utilizar a definição precisa de limite, que eu não estou utilizando nada da propriedade 3. E aí é válido. Tá? Então vamos provar agora aquilo dali. Eu sei que é complicado, cara, toda essa gambiarra, ir pra lá, ir pra cá, pra poder entender de fato o que tá acontecendo, mas matemática não é tão simples, né? Não é tão simples assim. Vamos provar então via definição precisa de limite. Via definição precisa de limite. O que a gente tem então, Xande? Bom, eu tenho aqui um produto de uma galera. O que você vai fazer? Posso analisar separadamente, né? Vamos utilizar a definição precisa então. Eu vou ter o quê? O que a gente quer provar? Dado que 0 é menor que módulo de x menos a, que é menor que 1 delta, então, módulo da minha função de estudo, só que qual vai ser a minha função de estudo agora? A f de x, a função de estudo, é todo esse cara dali, né? Ou seja, seria f de x menos L1 vezes g de x menos L2. Menos o limite da função de estudo. Qual é o limite dessa função aqui dentro? Tá escrito aqui, né? Zero. O limite da função daqui é zero. Então, menos zero é menor que epsilon. Então, a gente tem que ver se isso aqui realmente acontece, tá? A partir do que está escrito aqui, a gente tem que chegar que isso aqui acontece. O menos zero não influencia, né? Então, eu posso escrever módulo apenas, aqui, né? Fechar o módulo menor que epsilon. Então, se eu conseguir ver que de fato isso aqui é menor que epsilon, isso aqui é uma verdade. Então, aqui é o princípio muito parecido que a gente vê na propriedade 1, né? Tentar ver que isso aqui realmente faz isso aqui acontecer. Ai, meu Deus do céu, Xande. Um monte de coisa aqui. E agora, o que você vai fazer para tentar salvar a nossa vida? Aqui, como eu tenho módulo, eu tenho produto, eu vou utilizar aquela propriedade de módulo, né? Se eu tenho módulo de A vezes B, isso é a mesma coisa que módulo de A vezes módulo de B. Olha que maneiro. Então aqui eu tenho módulo de A vezes 1B, por exemplo. Se eu chamar toda essa parte aqui de A e chamar toda essa parte aqui de B, eu tenho módulo de A, aqui 1 vezes, né? A vezes B. Então eu posso falar que vai ser módulo de A vezes módulo de B. Ou seja, o que está escrito aqui, deixa eu escrever aqui, ó. O que está escrito aqui, que é f de x menos L1 vezes g de x menos L2
é igual a eu separar, ou seja, pegar f de x menos L1 vezes g de x menos L2. E a gente sabe que isso aqui tem que ser o quê? Menor que epsilon. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue provar isso daí. Porque se a gente realmente chegar que é menor que epsilon, como eu disse anteriormente, isso aqui é uma verdade. E agora, vamos analisar separadamente. Eu tenho f de x menos L1 e tenho g de x menos L2. Então, a gente sabe que L1 é o limite da função f de x quando x tende a A. L2 é o limite da função g de x quando x tende a A. Vamos utilizar a definição precisa de limite dentro desses carinhas aqui. Ou seja, novamente, por causa do L1, eu vou pegar um ΔI. Por causa do L2, vou pegar um ΔI. Mesma coisa que a gente fez na propriedade 1. Lembra? A gente falou aqui. 0 menor que módulo de x menos A, menor que um ΔI. Aqui eu não vou utilizar o mesmo raciocínio. Eu não vou ficar explicando o raciocínio novamente, tá? Pra gente perder tempo. Então acontece o quê? Módulo da função de estudo, que agora seria f de x menos L1, tudo isso aqui é minha função de estudo, f de x menos L1 é minha função de estudo, menos ainda o limite. Quanto que vale o limite da f de x menos L1? Eu apaguei, né? Tava escrito aqui, limite da f de x menos L1 é 0, né? A gente não viu isso? A gente não viu que o limite da f de x menos L1 é 0 e o limite da g de x menos L2 é 0? Tava escrito aqui, né, gente? Então, volta o vídeo se você esqueceu, tá? Então o limite é 0. Fechou? Foi. Então isso daqui é menor que alguma coisa. Lembra que lá na propriedade 1 eu botei um epsilon sobre 2? E eu te expliquei por que epsilon sobre 2? Então aqui vai ser menor que alguma coisa também, que não será um epsilon aí. Então a gente vai dar uma malandragem. Que aí, lembra que eu falei até? Será que é epsilon 1? O quê? Não sei. Aí eu te expliquei. Não vou explicar novamente, porque se você esqueceu, volta lá, cara. Porque você não esqueceu o que você entendeu, né? Entender é diferente. Então vamos lá. 0. A mesma coisa vale para o outro caso, né? Menor do que módulo de x menos A, que é menor que ΔI. Então, módulo da g de x menos L2, que é minha função de estudo, menos o limite da função de estudo, o limite da g de x menos L2 era 0, né? Menos 0, menor que alguma coisa. Só que, de novo, esse menos 0 influencia alguma coisa? Não. Então eu não preciso escrever esse menos 0. Preciso? Não. Então esse cara daqui vai ser menor do que alguma coisa. E que coisa será esta? Lembra que eu peguei na propriedade 1 epsilon sobre 2? Agora eu vou pegar o quê? Raiz quadrada de epsilon. De novo, aquelas considerações que a gente fez anteriormente. ΔI e ΔI são valores mínimos. E a gente fala que o x está suficientemente próximo de A, de forma que esse cara vai ser menor do que a raiz quadrada de epsilon. Cara, o raciocínio completamente análogo que eu fiz na propriedade 1 com o epsilon sobre 2. Eu expliquei detalhadamente na propriedade 1, não vou precisar explicar detalhadamente agora. E raiz quadrada de epsilon é menor do que epsilon, por exemplo. Porque a gente sabe que epsilon é maior que 0. Então pega, por exemplo, epsilon igual a 4. Só um chute, tá? Um valor qualquer. Epsilon igual a 4. Qual é a raiz de 4? 2. 2 é menor que 4? É. Pega epsilon 16. Raiz de 6. 4. 4 é menor que raiz de 6? É. Quer dizer, perdão, 4 é menor que 16? Não, 4 é igual a 16. Desculpa, 4 é menor que 16? É. Então tá aí a ideia, né? Raiz quadrada de epsilon é menor que epsilon. Então eu vou escrever aqui isso daqui. E por que você botou raiz quadrada de epsilon? De novo, lembra que eu falei que eu botei epsilon sobre 2 porque somava? Aí ficava epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 que dá epsilon. Agora, como é um produto, raiz de epsilon vezes raiz de epsilon, corta as raízes e sobra só o epsilon. Então isso tudo é uma malandragem, cara. Entendeu? Então agora sim, vamos multiplicar o de cima com o de baixo. E multiplicando o de cima com o de baixo, eu tenho f de x menos L1 vezes g de x menos L2 menor que o quê? Bom, se esses caras aqui, se isso aqui é menor que isso aqui, isso aqui é menor que isso aqui, o produto continua a mesma ideia, né? Então vai ser menor do que raiz de 3. Raiz de 3 não. Raiz de 3. Raiz de epsilon. Raiz de epsilon vezes raiz de epsilon. E aí raiz de epsilon vezes raiz de epsilon, fica com raiz de epsilon ao quadrado, o quadrado corta com a raiz, ou seja, sobra só epsilon. Logo, módulo da f de x menos L1 vezes módulo da g de x menos L2 é menor que quem? Que o epsilon. Então se esse cara daqui
ele é menor que epsilon, é o que a gente queria, né? Tá vendo isso aqui, ó? F de x menos L1 vezes módulo... quando eu tô falando módulo, né? Módulo da f de x menos L1 vezes módulo da g de x menos L2 menor que epsilon. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, né? O que tá aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então isso daqui é menor que epsilon. E isso daqui era o que a gente estava procurando anteriormente para provar o nosso limite aqui, que ele de fato é igual a zero. Então se a gente conseguiu chegar nisso, isso aqui é uma verdade, tá bom? Então a gente prova isso daqui? Não. Por que não? Porque eu ainda não provei a propriedade da constante. Agora eu já te mostrei que isso aqui é igual a zero, mas falta só provar a propriedade da constante. Se eu provar a propriedade da constante, aí acabou. Eu provo a 3, aí prova a 4, que é da constante. Então a propriedade 4 não vai ser a propriedade da divisão, vai ser da constante, tá? Porque se eu utilizar... Porque só falta isso. Só falta eu provar a propriedade da constante para que a propriedade 3 esteja completamente provada, né? É só isso que falta. Só isso. Então vamos lá. Vamos agora falar sobre a propriedade da constante, então. Vamos apagar aqui. Vou escrever ela logo abaixo. Então a propriedade 4 vai ser a da constante. Primeiro, isso aqui, ó. Se eu tenho limite de uma constante k quando x tende a A, isso daqui é a própria constante. Tá? Novamente, aqui o k é uma constante, tá? Eu vou escrever, né? K constante. O k é uma constante. Então a gente diz que o limite da constante é a própria constante. Vamos provar utilizando a definição precisa de limite. Daqui a pouquinho a gente prova aquela que o limite da... A outra que vale também seria a seguinte, né? O limite de k vezes uma função f de x quando x tende a A gente pega o k e joga pra fora, né? Desde que ele seja uma constante. Limite da f de x quando x tende a A. Então assim, eu vou provar essas duas, tá? Essas duas eu vou considerar como propriedade 4, tá? Essa é a propriedade 4, essa aqui também faz parte da propriedade 4. Porque ambas envolvem constantes, tá? Então eu quero provar essas duas aqui. Se eu provar as duas, acabou. Então aí tá provado a do produto, tá provado da constante. A gente já prova até isso aqui também, e aí um monte de coisa tá provado, né? Beleza? Então vamos lá. Esse daqui é o mais simplesinho. Vamos utilizar a definição precisa de limite para provar esse cara daqui. Então o que eu vou ter? Usando a definição precisa de limite, a gente sabe que a minha função de estudo qual é aqui? É o k. É o k. Então f de x é o k. Então eu vou ter aqui, ó, 0 menor que módulo de x menos a, que é menor que delta. Isso aqui, ó. Aí, peraí. Então, o que acontece ali? Então, nós temos o quê? Módulo da minha função de estudo f de x. Qual é a função de estudo agora? É o k, né? Então, k menos L. L é o limite da minha função ali. Qual é o limite da minha função? A função seria o k, né? O limite de k, quando x chegar, vale quanto? Vale k. Olha o valor aqui, k. Então, o L ali, o nosso limite é k, né? É o valor que tá aqui, né? K. Fecha menor que epsilon. Só que k menos k é zero. Então, aqui eu vou ter o quê? K menos k sendo zero, fica módulo de zero. Só que módulo de zero é zero. Então eu chego que zero é menor que epsilon. Então, zero é menor que epsilon. Só que zero ser menor que epsilon significa o quê? Que epsilon é maior que zero, né? Tá escrito aqui, ó, zero menor que epsilon. Bom, se zero é menor que epsilon, é porque o epsilon é maior que zero. Epsilon é maior que zero aqui, ó. Para todo epsilon maior que zero. Epsilon maior que zero. Então, de fato, assim, a gente demonstra a propriedade da constante, que o limite da constante é a própria constante. Foi? Então a gente provou esse lado aqui. Tá provado. Beleza. Agora a gente tem que provar esse cara daqui. Falta só ele para tudo ficar uma maravilha. Vamos lá. Falta só aquele cara ali. Como é que a gente vai fazer então? Pro nosso amigão aqui do lado. Ele é um pouco mais complicado, né? Ele é um pouco não, ele é bem mais complicado. Sem dúvidas ele é bem mais complicado. E qual vai ser a nossa ideia, Xande? Vamos lá, vamos aplicar aqui então a definição precisa de limite. Qual seria a minha função de estudo agora? Bom, agora é k vezes f de x. K vezes f de x. Então eu vou ter 0 menor que não sei o que, então o que? Então, módulo da f de x, que seria k f de x, menos o limite. Quanto vale o limite? Esse valor que está aqui. Vai ser k vezes limite da f de x quando x tende a A. Esse limite da f de x quando x tende a A, vou chamar de L1, tá? Porque tá aqui L1, vou chamar de L1. Vou chamar de L1. Só para não ficar escrevendo isso daqui. L1 menor que epsilon. Então eu tenho que chegar nisso daqui. Como é que eu vou chegar nesse cara daqui
agora? Então, vamos analisar. Perceba o que tem f de x e tem L1. Malandramente, eu poderia botar o k em evidência, não poderia? Ficaria o quê? Ficaria k vezes f de x menos L1. Então, vamos analisar f de x menos L1. Analisa f de x menos L1, porque eu conseguiria botar f de x menos L1 vezes k aqui dentro. Então, eu vou analisar esse cara daqui. Vou analisar o f de x menos L1. É malandragem. Qual a análise que você vai fazer, então? Bom, eu vou analisar o seu limite, por exemplo, né? Vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Aqui eu novamente vou querer utilizar a propriedade do módulo, tá? Vamos lá, então. Utilizar a definição para esses limites, o que eu vou ter? Então, módulo da função de estudo. Qual seria agora a minha função de estudo? Novamente, bota aqui no limite. Desculpa. X tende a... Eu quero analisar esse cara daí, tá bom? Vamos lá. Então, eu sei que módulo da f de x... Bom, f de x é minha função de estudo. Qual vai ser minha função de estudo aqui? Vai ser f de x menos L1. F de x menos L1 foi menos o limite. Quanto vale o limite da f de x menos L1? Bom, isso aqui a gente já fez há um tempão, né? Zero. Lembra que eu cheguei aqui? Limite da f de x menos L1 quando x tende a era zero. E limite da g de x menos L2 quando x tende a era zero. Eu utilizei essa propriedade aqui para provar, lembra? Não foi isso que eu utilizei? Foi, né? Que era limite da L1. Foi. Porque L1 é uma constante. Então foi isso aqui que eu utilizei. Então isso aqui já está provado, então isso aqui está provado que é zero, né? Show de bola. Então menos o valor que é zero, só que menos zero não precisa escrever, né? Vou deixar só assim então. Deixou só isso aqui. É o quê? Menor que algum valor, né? Menor que algum valor. No caso aqui, menor que epsilon. Menor que epsilon, né? É isso aqui que eu tinha, né? Aqui eu poderia botar um delta 1, né? Eu poderia falar que é 0 menor que módulo de x menos a, que é menor que delta 1, quando delta 1 é mínimo, então isso daqui acontece, tá bom? Então isso aqui, novamente, é quando eu tenho 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor que delta 1 mínimo. Foi? E isso daqui, como é que eu vou agora pegar isso daqui e vou aplicar aqui, Xande? Então, com a malandragem, em vez de escrever menos epsilon aqui, não vou fazer isso não. Lembra o que eu fiz? No caso do produto eu botei o quê? Raiz quadrada de epsilon. No caso da soma eu botei epsilon sobre 2. Agora, malandramente, eu vou colocar menor que epsilon sobre módulo de quem? Módulo de k. Mas, gente, você pode? Sim. Bom, epsilon dividido por um cara que é positivo, já que é módulo, caraca. Então, com certeza, o cara vai ser menor que epsilon. Então, tá valendo o mesmo raciocínio, né? Então, menor que epsilon sobre módulo de k, utilizando o mesmo raciocínio da raiz quadrada de epsilon e do epsilon sobre 2. Então, eu utilizei esse cara daqui, lembrando, pegando que o delta 1 mínimo, né? Por isso que eu tô fazendo essa ideia, né? Eu posso pegar o x suficientemente próximo do a. Foi? Isso daqui vai ajudar em que agora, Xande? Eu vou pegar módulo de k e vou multiplicar dos dois lados. Ou seja, se eu pego aqui, ó, separa isso daqui. Se eu pego aqui, ó, módulo de k e aqui módulo de k, dos dois lados. Bom, aqui corta módulo de k com módulo de k, aí sobra o quê? Módulo de k vezes módulo da f de x menos L1. Menor que epsilon. Cheguei que aquilo ali é menor que epsilon. Só que aqui, novamente, é aquela ideia, né? Se eu tenho módulo de um A vezes módulo de um B, isso aqui é módulo de A vezes B. Então eu vou aplicar isso aqui dentro. Vai ficar então módulo de K vezes o que está dentro, né? Seria f de x menos L1 menor que epsilon. Aplica a distributiva. K vezes f de x menos K vezes L1 é menor que epsilon. Olha aqui. Ah não, caô. A gente demonstra novamente aí, ó. K vezes f de x, módulo de K vezes f de x menos K vezes L1 menor que epsilon. Na malandragem de colocar agora epsilon sobre o módulo de K, porque aí apareceria o que a gente estava querendo. Então é tudo uma questão de visão. É uma questão de você ter visão. Então assim a gente também prova a propriedade 4, né? Provamos esse cara daqui, provamos esse daqui, provamos a 3, a gente está provando tudo, provamos isso aqui, estamos brincando aí na matemática, tá? Então agora eu vou para a propriedade 5, e na propriedade 5 nós provaremos o limite da divisão. A demonstração do limite do quociente, o limite da divisão. Xande, qual a ideia? Como sempre, vamos modificar as coisinhas aqui, as nomenclaturas eu diria. Limite da f de x, quando x tende a, eu chamarei de L1. Limite da g de x, quando x tende a, eu chamarei de
L2. Fica bem mais elegante trabalhar desta maneira. Então nós temos que o limite da f de x sobre g de x, quando x tende a A, será L1 sobre L2. Em vez de utilizar tal símbolo, eu vou botar a barrinha, né? Fica mais fácil a visualização, na minha opinião. Então nós temos que o limite da f de x sobre a g de x, escrever assim como eu disse, quando x tende a A, é igual ao que? L1 sobre L2. Olha que maneiro. Aqui, Xande, tem uma malandragem. Não dá para utilizar a ideia de produto, não, porque a gente sabe que a divisão é o inverso do produto, não é isso? Aqui? Calma, olha só. Aqui eu tenho f de x sobre g de x. Xande, você não poderia dizer limite da f de x vezes 1 sobre g de x, que aí eu consigo uma multiplicação. E esse cara daqui ainda assim representa a mesma coisa. F de x vezes 1 sobre g de x, bom, é a mesma coisa que f de x sobre g de x. Exatamente. Essa ideia aqui, ela é totalmente válida. E é interessante, né? Ficou horrível isso daqui, né? Mas tudo bem, tá, galera? Já estamos perto do final, o Xandinho tá cansado, então eu sei que às vezes as coisas ficam meio feias, mas o que importa é o entendimento. Então sim, nós podemos escrever desta maneira. E agora, Xande, como é que eu vou melhorar isso daqui? Bom, aplica a propriedade do produto, que nós já demonstramos. Então nós sabemos que o limite do produto é o produto dos limites. Logo, limite da f de x, quando x tende a A, vezes limite de 1 sobre g de x, quando x tende a A. Olha que maneiro. Só que a gente sabe que limite da f de x quando x tende a A vale quanto? L1. Então isso daqui seria L1 vezes quem? Limite de 1 sobre g de x quando x tende a A. Quanto vale o carinha que está aqui? Não sei. Só que nós sabemos que isso daqui é a mesma coisa que está aqui em cima. Então o valor determinado tem que ser a mesma coisa que está aqui. Só que L1 sobre L2 é a mesma coisa que L1 vezes 1 sobre L2. Concorda? Tu concorda nessa ideia? Que L1 sobre L2 é a mesma coisa que L1 vezes 1 sobre L2? Então se aqui tem L1 vezes alguma coisa, vezes quem? Vezes 1 sobre L2. Vezes 1 sobre L2. Então tudo indica que se esse cara daqui, o limite da f de x, quando x tende a A é o L1, então esse cara daqui que está multiplicando vai ser o quê? 1 sobre L2. Então o nosso objetivo agora será provar que o limite de 1 sobre g de x, quando x tende a A, é igual a 1 sobre L2. Concorda comigo? Se eu conseguir provar isso daqui, bom, daí eu provo a divisão, né? Porque isso daqui é a mesma coisa que L1 sobre L2. Então, se de fato esse cara for igual a esse daqui, então nós temos que é igual a L1 sobre L2 isso daqui, que representa a mesma coisa que está aqui, que é tudão. Então, se nós conseguirmos ver que isso aqui é verdade, a gente prova a do quociente. Facilita, né? Melhor pensar só nesse cara daqui do que ficar pensando com a f de x junto. Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo, Xande? Provar que o limite de 1 sobre g de x quando x tende a A é igual a 1 sobre L2. Maneiro, Xande. Tô gostando das ideias, cara. Tu tá, pô, passando umas malandragens, cara, que eu nunca vi. Ficaria muito feliz. Vamos lá. Limite de 1 sobre g de x quando x tende a A é igual a 1 sobre L2. Será que é verdade? Vamos provar isso daí então. Se a gente conseguir provar, a gente prova o limite do quociente. Qual vai ser a tua ideia inicial? Utilizar direto a definição precisa de limite, Xande? Talvez sim, talvez não. Primeiro vamos analisar o limite da g de x quando x tende a A. A gente sabe que o limite da g de x quando x tende a A é L2, certo? Então se eu utilizar a definição precisa de limite nisso daqui, o que nós teríamos?
para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se zero é menor que módulo x menos a, que é menor que um delta, então o módulo da minha função de estudo, que seria o quê? Seria agora a g de x, que eu quero analisar esse cara daqui, a g de x, então nós teríamos aqui, ó, módulo da g de x menos o limite da função de estudo. Qual é o limite da g de x quando x tende a A? L2. Então, menos L2 é menor que algum valor, né? É menor que algum valor, né? Isso que a gente pensa aí. De novo, já utilizei raiz de epsilon, já utilizei, no caso foi a raiz quadrada de epsilon, já utilizei epsilon sobre 2, vários valores aí para poder ficar bonitinho a nossa brincadeira. Qual o valor que tu utilizará agora? Você concorda comigo que epsilon é maior que zero? Bom, para todo epsilon maior que zero. Então, epsilon é maior que zero. Agora, olha uma coisa muito importante. L2 é o limite da g de x quando x tende a A. E esse cara aqui, ele está o quê? No denominador. E a gente desconsidera o valor zero, né? Porque isso aqui, como é um valor, zero embaixo dá merda, né? Então a gente diz que, para a propriedade ser válida, o limite da g de x quando x tende a A é diferente de zero. Então, o L2 é exatamente o limite da g de x quando x tende a A. Ou seja, o L2, ele é o quê? Diferente de zero. Muito cuidado, não estou dizendo que o L2 é positivo, estou dizendo que é diferente de zero. Pode ser negativo, só estou dizendo que é diferente de zero. L2 é diferente de zero. Então, não necessariamente L2 é positivo, verdade. Mas se eu colocar um módulo no L2, módulo em L2, isso daqui garante que será positivo, Xande? Sim, garante que esse cara é maior que zero. Por quê? Novamente, nós sabemos que L2 não é zero, então esse cara não pode aparecer zero aqui. E como é módulo, não vai ficar negativo, então não pode ser zero, não vai ficar negativo, sobrou quem? Positivo. Então, com certeza, o módulo de L2 é maior que zero. Bom, se o módulo de L2 é maior que zero, se o valor é maior que zero, dividindo por 2, ainda assim será um valor maior que zero, concorda? Então, nós sabemos que o módulo de L2 sobre 2 é maior que zero. Show de bola? Dividir por 2 continuará sendo maior do que zero. E por que você está fazendo essa análise? Então, como que epsilon maior que zero, existe para um determinado delta 1, se eu pegar aqui, ó, sei lá, 0 menor que módulo de x menos a, que é menor que delta 1. Para um valor de delta 1 mínimo específico, onde x está suficientemente próximo de a, nós teremos o quê? Que esse cara daqui é menor do que módulo de L2 sobre 2. Lembrando que é válido porque esse cara aqui é maior que zero, o epsilon é maior que zero, show de bola. Então vai existir um valor de delta 1, onde isso aqui acontece, onde delta 1 é maior que zero, mesmo sendo mínimo. Beleza? Então eu espero que você tenha entendido o primeiro raciocínio. Então a gente chegou nisso daqui. Tá, e ajuda em que, Xande? Em que? E agora, o que você vai fazer, cara? Tu tem uma g de x menos L2, tu tem menor que módulo de L2 sobre 2. Agora aqui, antes de mexer nisso daqui, vou analisar o módulo de L2. Olha aqui, o módulo de L2 é a mesma coisa que módulo de L2 menos g de x mais g de x. Só que eu vou utilizar uma malandragem, tá? Perceba que é a mesma coisa, né? Porque menos g de x mais g de x era. Aí sobraria só o módulo de L2, e é a mesma coisa. E por que você fez isso? Eu vou chamar esse L2 menos g de x de um A. Já o g de x eu vou chamar de um B. Aí eu teria o quê? A mais B. Ficaria módulo de A mais B. Só que aqui nós podemos utilizar o quê? A desigualdade triangular que a gente utilizou lá no início da aula, não é isso? Então, novamente, eu vou utilizar a desigualdade triangular. Não vou ficar explicando aqui porque eu utilizei na propriedade 1 neste vídeo, né? Qualquer coisa volta, mas eu acho que você sabe, né? Então, nós temos que o módulo de L2 será o quê? Será menor ou igual, menor ou igual, olha só, desigualdade triangular, menor ou igual ao módulo de L2 menos g de x mais módulo de g de x. Foi, apliquei. Só que aqui aparece g de x menos L2. Aqui aparece L2 menos g de x. Ah, Xande, utiliza outra malandragem dos módulos. Nós sabemos que módulo de A menos B é a mesma coisa que módulo de B menos A. Então, na verdade, esse L2 menos g de x é a mesma coisa que o quê? G de x menos L2 em módulo. Então, na verdade, em vez de L2 menos g de x, a gente pode escrever o quê? G de x menos L2. Então, escreve aqui, ó, g de x
menos L2. Que aí fica mais fácil de relacionar com o que está aqui, né? E agora, Xande, qual é o próximo passo, cara? Qual é o próximo passo? Porque eu já tô ficando maluco. Então, já que eu tenho essa informação, eu vou utilizar o que eu tenho aqui. Eu sei que módulo de x menos L2 é menor que módulo de L2 sobre 2. Então, com certeza, o módulo de L2 será menor, não mais igual. Menor, porque eu tô pegando esse cara daqui, que é menor que isso daqui. Então, vai ficar menor do que módulo de L2 sobre 2 mais módulo de g dx. Olha aí, olha que maneiro. E agora, de novo, eu vou subtrair dos dois lados agora menos módulo de L2 sobre 2. Então, se eu subtrair esse aqui, ó, menos módulo de L2 sobre 2 desse lado. E desse lado aqui, ó, menos módulo de L2 sobre 2. O que aconteceria? Esse cara aqui cortaria com esse daqui, né? Aí sobraria lá o quê? Aqui ficaria o quê? Só módulo de L2 sobre 2, né? Aplicando o MMC direto. Enfim, matemática básica. Nós teríamos módulo de L2 sobre 2 no lado de cá, menor que o que sobrou aqui, módulo de g de x. Olha aí, a gente determinou isso daqui. Isso daqui vai ajudar em alguma coisa, Xande? Vai. Tu vai ver que vai. Deixa eu apagar aqui para eu ganhar um espaço. Qual o próximo passo? Xandeco, Xandoide, Xandeloide, me ajuda. Bom, a gente sabe que módulo de L2 é um valor positivo. Módulo g de x também é um valor positivo, né? Então, pensando aqui, a função g de x diferente de zero, enfim, você entendeu o que eu quis dizer. A ideia que eu quero falar aqui é a seguinte. Se eu invertesse, perceba que aqui tem um 1 embaixo no denominador. A gente não escreve, né, mas tem um 1. Uma malandragem, se eu quisesse inverter as coisas, basta inverter o sinal, né? Então, se aqui é menor, tu bota maior. Por exemplo, aqui né, módulo de L2 sobre 2, e aqui né, módulo g de x sobre 1, eu poderia dizer que 1 sobre módulo de g de x... Perceba que aqui está dizendo que o g de x é maior, tá vendo? O sinal g de x maior do que módulo de L2 sobre 2. Só que quando você inverte, ele fica o que então? Menor. Então, 1 sobre... Opa, esqueci. 1 sobre o módulo da g de x é menor do que... Aí inverte o outro também, né? Módulo de L2 sobre 2 fica 2 sobre módulo de L2. Olha que maneiro que a gente determinou aqui, ó. Só uma aplicação para ficar mais fácil a visualização. Vamos supor que esse valor aqui seja, sei lá, esse valor seja 1. Então ficaria 1 sobre 2 menor que... Vamos supor que a módulo de x seja 3, sei lá. Ficaria 3 sobre 1. De fato, né? Meio é menor que 3, né? 3 sobre 1 é 3. Meio, pô, 0,5. De fato, menor que 3. Só que se eu invertesse as coisas, ou seja, 1 sobre 2 fosse 2 sobre 1. 2 sobre 1 é menor do que... Inverte aqui agora, fica 1 sobre 3. 2 sobre 1 é 2. 2 é menor que 1/3? Não. Aí aqui a gente faz o quê? A gente inverte aqui, tá bom? Então a gente inverte. Só que como aqui eu botei 1 sobre o módulo g de x no lado de lá, aqui estava na direita, né? Lá, aí fica menor aqui, mas está representando o que eu escrevi aqui, né? Entendeu? Eu espero que você tenha entendido o raciocínio, tá? O raciocínio é esse daqui, então a gente inverte. Por isso que eu falei que 1 sobre o módulo da g de x é menor do que 2 sobre o módulo da L2, porque aqui estava dizendo que a módulo g de x era maior do que o módulo de L2 sobre 2. Show de bola! Tá, Xande, show de bola, mas eu não tô vendo isso me ajudar em nada. Calma, vai ajudar já já. Agora, de novo, pegando a mesma ideia que eu tenho aqui, isso daqui foi para o quê? Foi para um Δ1. Lembra? Eu utilizei isso aqui para um Δ1. Agora eu vou pensar em 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor que um Δ2. Mesma ideia, sendo Δ2 mínimo. E agora o que acontece? Então, o módulo da função de estudo, que seria ainda g de x, menos o seu limite, que é L2, menor que um valor. Só que valor é este, Xande? Que valor? De novo, epsilon maior que 0. Eu vou pensar agora no seguinte valor. Módulo de L2 ao quadrado, com certeza é positivo, sobre 2, dividir por 2 continua sendo positivo, vezes o epsilon. Continua sendo positivo, o epsilon é maior que 0 e tal, então beleza. Então existe realmente um Δ2 onde isso aqui vai acontecer, Δ2 sendo maior que 0, beleza? E agora, por que esse valor aqui? Você vai ver que ele é bastante especial. Então guarda pra gente o que eu acabei de escrever aqui, ó. Guarda que vai ser legal para nós trabalharmos em determinada ocasião. E agora, Xande? Agora sim nós vamos para o que a gente estava querendo provar de fato. A gente estava querendo provar que o limite de 1 sobre g de x era igual a 1 sobre L2. Então vamos pegar agora a função de estudo como sendo o quê? 1 sobre g de x.
Vamos utilizar a definição precisa no que de fato nós queremos, tá? Então seria o quê? Seria 0 menor do que módulo de x menos a menor do que delta. Então a módulo da minha função de estudo, que seria agora f de x, seria 1 sobre g de x. Estou aplicando a definição precisa de limite na minha função, no meu limite que eu quero provar, menos o seu limite. Mas quanto que vale o limite de 1 sobre g de x quando x tende a A? 1 sobre L2, né? 1 sobre L2. Então tá aí. E isso daqui terá que ser o quê? Menor que epsilon. Então se eu provar que esse cara daqui é menor que epsilon, a gente prova que o limite de 1 sobre g de x quando x tende a A é igual a 1 sobre L2. E se eu provar que isso aqui é verdade, e a gente prova que isso aqui é uma verdade, como eu disse lá atrás. Beleza? Então a gente vai ter que provar isso aqui. Vamos provar que isso aqui é menor que epsilon? Como é que a gente vai fazer isso então, Xandinho? Como é que a gente vai fazer? Vou apagar aqui que a gente não vai mais precisar. Só para ganhar esse espaço aqui, né? Como é que a gente vai fazer agora, gente, para provar isso daqui então? Perceba que aqui eu posso aplicar a ideia de MMC, dá para misturar bastante as coisas aqui, né? Então eu vou escrever. Bom, aqui eu posso pegar o L2 multiplicando esse aqui, né? Fica L2 vezes 1 que é L2, malandragem, né? Menos, aí pega esse daqui e multiplico dali, então g de x vezes 1, g de x. Enfim, estou fazendo o MMC aqui de uma maneira um pouco bisurada, né? Podemos dizer assim, uma maneira mais rápida. E esse aqui multiplica desse, então g de x vezes L2, tá? Então vale escrever o que eu acabei de escrever ali. Isso aqui ajuda em quê? Bom, L2 menos g de x não ajuda em nada, mas aqui é g de x menos L2. Novamente, módulo de A menos B é igual a módulo de B menos A. Então L2 menos g de x em módulo é a mesma coisa que g de x menos L2, né? A gente já fez isso anteriormente. Então aqui, g de x menos L2. E agora a gente vai fazer a separação aqui dos módulos, né? Separando, o que eu teria? Separa a parte de cima com a de baixo. Então separei aqui, ó. Separando de cima com a de baixo, ficaria isso que está aqui, né? Deixa eu dar uma... Beleza? Então eu teria o módulo de cima sobre o módulo de baixo. Isso está ajudando em quê? Novamente, vou separar agora o de baixo, né? Então separando o de baixo, ficaria g de x aqui em módulo vezes o L2 em módulo. Então eu vou escrever isso aqui de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Esse aqui de cima eu vou deixar aqui sozinho. Então, módulo de g de x menos L2 vezes 1 sobre módulo de g de x, né? Vezes 1 sobre, que é a mesma coisa que dividir, né? Esses caras dois estão divididos, né? Módulo de L2, tá? Isso aqui que tá aqui é a mesma coisa que tá escrito aqui embaixo. Foi mal, quer dizer, agora sim. E por que isso é legal? Porque aqui aparece o quê? Módulo de g de x menos L2, que eu tenho informação, perdão, que eu tenho uma informação bacana. 1 sobre módulo g de x, eu também tenho uma informação bacana. Isso aqui também vai ser interessante pra gente. Vamos lá, vamos substituir então o que é necessário aí, o que é bacana para nós. Vamos lá, o que é bacana aí, Xandinho? A gente sabe que isso daqui está representando toda a nossa ideia, né? Isso aqui que está escrito aqui é isso daqui, né? Não esquece, isso que está aqui é a mesma coisa que está aqui. Não esquece, tá? Isso daqui é isso aqui. Vamos lá, só que módulo g de x menos L2 é menor do que o quê? Menor que esse valor aqui. Então tudo que está aqui vai começar sendo o quê? Menor, porque esse cara aqui é menor, então vai ser menor do que módulo de L2 ao quadrado sobre 2 vezes o tal epsilon, que é essa parte daqui, vezes ainda 1 sobre o módulo g de x é menor do que... Pô, se é menor, isso aqui com certeza fica menor ainda, né? Então é menor do que 2 sobre módulo de L2, né? Porque 1 sobre módulo g de x é menor do que 2 sobre módulo de L2, vezes o valor que está aqui, que é 1 sobre... Meu Deus, deu crise. Que é isso daqui, né? E o que acontece agora? Módulo de L2 vezes módulo de L2 dá o quê? Módulo de L2 ao quadrado aqui. Ao quadrado. E por que isso é maneiro? Porque eu vou ter que módulo de L2 ao quadrado corta com módulo de L2 ao quadrado. 2 corta com 2. Sobra o quê? Sobrou apenas o epsilon. Isso daqui é menor que epsilon. Só que tudo isso daqui representa o que está aqui. Então eu cheguei que tudo isso aqui é menor que epsilon. Logo, tudo isso daqui é o quê? Menor que epsilon. Provamos. Aí. Então assim a gente prova que isso aqui é menor que epsilon, a gente prova que isso aqui acontece, provando que esse limite aqui realmente é verdade, que o limite de 1 sobre g de x quando x tende a é 1 sobre L2, e aí, por consequência, como isso aqui é uma verdade,
e dá isso aqui, né? A gente conclui que vai ser de fato L1 sobre L2. Então a gente prova o limite do quociente ou limite da divisão. Olha que maneiro. Caraca, o vídeo tá gigante, mas a matemática, coisa maravilhosa. Bora continuar aí. Então agora, vamos dar uma olhada. Deixa eu apagar aqui. Tá terminando já o vídeo, tá, galera? Vamos dar uma olhada agora na exponencial, né? Potenciação. Potenciação aí, que seria a nossa sexta, sei lá. Vou botar assim, né? Sei lá. E o que acontece agora, então? Se eu tenho limite de uma f de x elevado a um n, quando x tende a A, isso daqui é igual limite da f de x quando x tende a A totalmente elevado ao tal n. Totalmente elevado ao tal n. Bacana, né? Tá, isso daqui representa o que pra gente? Pô, ficou horrível, Xande, eu também acho. Como tá no final do vídeo já, Xandinho cansado, fica assim mesmo. Mas vamos lá, como é que a gente vai demonstrar o que está aqui agora? A gente vai utilizar indução matemática. O que é indução matemática? Supondo que valha para um tal K, provaremos que vale para K mais 1. Se vale para K mais 1, bom, se K mais 1 pensar no valor subsequente, vale para K mais 2. E assim por diante, tá? Então qual vai ser a minha ideia inicial? Vamos pensar para n igual a 2. Se n fosse 2, o que aconteceria se n fosse 2? Se n fosse 2, a gente teria limite da f de x, bom, elevado ao quadrado aqui, né? Quando x tende a A, igual a alguma coisa. Só que elevar ao quadrado, bom, é f de x vezes f de x. Então seria limite da f de x vezes f de x, né? Isso que é elevar ao quadrado. É isso, né? Quando x tende a A. Só que aqui eu posso aplicar a propriedade do produto, né? Que seria o quê? Limite do primeiro, ou seja, limite da f de x quando x tende a A, vezes o segundo, que também é f de x, né? Então limite da f de x quando x tende a A. Foi? Só que acontece, limite da f de x quando x tende a A, vezes esse cara daqui, eu não dei valores ainda, né? Eu não dei valores. Vamos chamar então, para ficar mais fácil. Vou pegar e dizer que o limite da f de x quando x tende a A vale L. Então aqui seria o quê? Seria esse cara aqui não vale L? Esse cara vale L. Esse cara é a mesma coisa, vale L. Então ficaria L vezes L, que é L ao quadrado. Foi? Só que a gente sabe que aqui, ó, f de x ao quadrado. Então a gente chegou que o limite desse cara aqui elevado a um n, que era o 2, ficou ele todo ao 2, né? Porque o L seria o próprio limite, né? Então aqui você percebe que realmente isso daqui vale para n igual a 2. Ou seja, se n for igual a 2, isso aqui é uma verdade. Mas quem garante que se n é igual a 2, vale para, sei lá, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 1, enfim. O que me garante isso? Então vamos pensar para um caso n. A gente viu que para 2 realmente é válido, né? Você conseguiu visualizar, né? Que isso daqui é igual a L ao quadrado, então L ao quadrado, o L seria o limite da f de x quando x tende a o próprio, então isso aqui, esse valor que está aqui, ao quadrado, que é realmente o que está escrito ali, todo limite elevado ao tal valor, no caso 2. Então a gente provou realmente que para 2 vale. Só que, como é que eu provaria para outros casos? Vai ficar escrevendo f de x vezes f de x vezes f de x toda hora? Enfim. Se eu pensasse, por exemplo, vamos ver se essa ideia funciona. Se eu quisesse para n igual a 3, será que daria? N igual a 3, será que daria para pensar? Seria o quê? Limite da f de x, sei lá, elevado a 3, quando x tende a A, igual a... Bom, f de x ao cubo é a mesma coisa que f de x ao quadrado vezes f de x, né? Então seria limite, fazendo mais rápido aqui porque você já é malandro, f de x ao quadrado vezes limite da f de x, né? Acho que tu já pegou a manha. Tá no final do vídeo, então você tá aqui, você já tá com uma base muito forte, então visualizar isso aqui é fácil, né? Seria f de x ao cubo, f de x ao quadrado vezes f de x. Aí eu separei pela propriedade do produto e cheguei nisso daqui. Só que a gente sabe que isso aqui, ó, já é o quê? L ao quadrado, né? L ao quadrado. E esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui vale quanto? Vale L. L ao quadrado vezes L, bom, se tem um aqui, a gente repete a base, somos expoentes. 2 mais 1, 3. L ao cubo. Olha aí. Porra, deu L ao cubo aqui, deu L ao quadrado, dado que aqui é 3, que é 2. Então, porra,
obviamente que se eu tiver para um valor n, vai ficar o quê? L elevado a n. Ainda assim, né, Xande, não tá me provando não, né? Então vamos botar um n igual ao quê? Igual a um n mesmo. Então um n igual a um n, melhor ainda. Já que eu tenho para um n, vou pensar para um n mais 1, né? Que aí o pessoal gosta para provar de fato, usando a ideia de indução, eu não fico botando 3, 2, vou botar um n mais 1. Ou um n menos 1 também. Vamos botar um n mais 1. Então se eu tenho agora um n mais 1, o que acontece para um n mais 1? Limite da f de x elevado a um n mais 1, quando x tende a A, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao quê? Malandragem, n mais 1 no expoente é a mesma coisa que limite do que? F de x elevado a n vezes a f de x. X tende a A. Concorda? Porque aqui somaria, né? N mais 1, repete a base e soma. Foi? Então eu teria isso daqui. Olha, isso aqui já é uma parada interessante pra gente, concorda? Eu acho que você concorda com o Xandinho. E o que vai ser maneiro? Que eu vou separar agora, então vai ficar limite, utilizando a propriedade do produto, né? Limite da f de x elevado a n quando x tende a A, vezes limite da f de x quando x tende a A. Foi? E o que acontece? Quanto que vale esse valor aqui? Quanto que vale esse valor aqui? Esse aqui a gente já sabe, né? Isso aqui vale o quê? Isso aqui vale L. Não vale L? Bom, a gente assume que o quê? O limite da f de x elevado a n quando x tende a A é o quê? A gente assume que isso é o quê? Esse cara daqui. Isso aqui de dentro vale quanto? Isso aqui de dentro vale L, que eu chamei, né? Então a gente está assumindo que isso aqui é o quê? Isso aqui é igual a L elevado ao quê? Elevado a um N, né? Esse valor que está aqui é o que está aqui. Então a gente assume que isso aqui é o quê? L elevado a N. Então nós concluímos que esse valor aqui, ou seja, limite da f de x elevado a n mais 1, quando x tende a A, é igual ao quê? L elevado a n, tem um vezes aqui, né? Então é L elevado a n vezes, aqui esse cara vale L. Só que aqui a gente sabe, repete a base, soma os expoentes, né? Aqui tem um que não aparece, né? Então n mais 1 é n mais 1 mesmo. Então a gente conclui que o limite da f de x elevado a 1n mais 1 é o quê? L, que vale o limite da f de x quando x tende a A, elevado ao tal n mais 1. Então assim, via uma ideia de indução aí, uma ideia básica, a gente prova que a da potenciação também. E se a gente prova da potenciação, analogamente a gente acaba provando a da raiz, né? Raiz enésima. Por quê? Porque, cara, a potenciação está diretamente ligado com a raiz, né? Por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada de, sei lá, 3. Raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que você fazer o quê? 3 elevado, pega esse cara que está aqui, que não aparece 1 e aqui é o 2, né? 3 elevado a meio. Então, cara, se isso aqui é uma igualdade, a gente sabe que o caso do expoente é válido, não é? Bom, se o caso do expoente é válido, isso aqui é uma igualdade em termos de raízes, bom, vai ser válido o caso das raízes também. Então, claro, você pega uns valores específicos, mas a ideia é a mesma, né? Então, claramente, também valeria dizer que o limite de uma raiz enésima de f de x é a raiz enésima, deixa eu botar isso aqui, é a raiz enésima do limite da f de x quando x tende a A. Beleza? Então você prova da mesma forma, tá? Tira esse igual a ele elevado a n. E aí a gente provou mais uma, né? Então a gente provou uma pancada de propriedade aí. E eu acho que, cara, isso aqui já te deu uma bagagem muito forte. Então, se você quiser provar novas propriedades, enfim, brincar ali com os limites e a matemática, eu acho que eu já te dei muita bagagem. Você já tem ferramenta para provar qualquer coisa aí. Eu acho que tá bom, né? O vídeo tá gigante, a gente tá cansado. Eu espero que você tenha gostado de mais uma aula. Olha, uma aula que, pô, dificilmente tu acha aí, hein? Ó, demonstrando as propriedades. Geralmente a galera decora isso daqui. E essa é a graça da matemática, velho. Você tentar e talvez você não consiga entender, faz parte. Mas eu acho que o mais importante é você tentar entender. Eu acho que essa é a beleza da matemática, né? Olha só que coisa maravilhosa. Você tentar entender o porquê das coisas, como elas estão funcionando. Como eu disse, não interessa se você vai conseguir ou não. O que interessa, se você vai conseguir entender ou não de primeiro. O que interessa é você chegar e tentar. Eu quero, porra. E aí a gente fecha mais uma aula de cálculo. Uma aula gigante, né? Não sei quanto tempo durou a aula, deve ter dado algo em torno de 1h30 para 2 horas, enfim, pra vocês verem, o Xandinho trabalha duro, por isso que demorou também para sair essa aula, mas saiu e eu acho que deu para dar várias ideias para vocês. Vou fechar porque tá ficando cada vez maior, né? Então,
Um beijão do Xandinho, não esquece de deixar o like, né? Eu acho que quem tá assistindo até agora com certeza deixou o like, meu Deus do céu. Então, assim, dá pra ver, né, que eu tô cheio de sono. O Xande tá com sono, mas o conteúdo tá aí, produzido, como sempre, de maneira gratuita. Xande jamais cobrará por conhecimento, tá? Então, assim, tá aí pra vocês, gratuito, realize seus sonhos. Xande torce por você. Claro que ele torce, é óbvio, eu tô fazendo isso aqui do fundo do meu coração. A gente não tá ganhando nada em função disso, assim, que eu diga dinheiro, coisas assim. A gente quer ganhar o quê? A gente quer ganhar felicidade, de um modo geral, né? Porque eu gosto de fazer isso daqui e mais do que isso, eu tô te ajudando, eu tô ajudando você a chegar no teu objetivo. E é isso aí, eu só te peço uma coisa, cara. Se você curte meu projeto, se você curte meu trabalho, eu só te peço uma coisa, não é like, é só que você seja um ótimo ser humano, uma pessoa de bem, que ajuda o próximo e que faz o bem para o mundo. É só isso que eu peço, tá bom? É só isso, eu não quero dinheiro, eu só quero isso, tá? Deixa o like, claro, a gente pede, mas no fundo é só se você quiser, mas ajuda o nosso projeto, então se você gosta, você vai deixar o like. Mas principalmente, o principal pra mim é isso daí. Eu faço vídeo pra motivar pessoas, claro, pra ensinar também, obviamente, o conteúdo. Mas mais do que isso, eu tô fechando os olhos porque eu tô com muito sono. Então, às vezes, posso falar coisas sem sentido, tá? É o sono, desculpa. Mas é isso aí, tá? Um beijão, amo vocês.